Olá! Em complemento às reflexões extremamente instigantes desenvolvidas por Hans Kelsen sobre o tema da interpretação, nós vamos contrapor e complementar esta análise com o estudo do pensamento de um outro filósofo, também considerado clássico, que é o filósofo dinamarquês Alf Ross. Vamos lá? Bom, essas reflexões, elas complementam, né, a análise feita por Kelsen, né? Alf Ross foi aluno do Kelsen e desenvolveu esse livro Direito e Justiça como uma espécie de crítica à metodologia proposta pela teoria pura do direito, não é? Mas de forma interessante, embora ele conteste a metodologia da pureza, porque ele pretende estudar o direito do ponto de vista científico a partir de uma perspectiva interdisciplinar, né? Alf Ross é um defensor da metodologia interdisciplinar, né? Existe alguma coincidência de ideias extremamente interessantes sobre o tema da interpretação, embora, né, o papel que a interpretação desempenha dentro dos respectivos modelos de ciência do direito sejam bem diversos, né? Como nós vimos, para Kelsen, a interpretação prática, ela é um limite para a ciência pura, ou seja, a ciência pura não pode alcançar efetivamente os estudos jurídico-práticos, não é? Na perspectiva de Alf Ross, que tem um ponto de partida bastante empirista, que pensa estudar o direito a partir da sua conexão com a realidade, né? Não há esse tipo de limitação. Pelo contrário, né? Dentro da visão empirista do Alf Ross, a própria ideia de validade do direito está adstrita ao seu reconhecimento, né, pelo órgão judicante. Então, para Alf Ross, é somente aquele que julga que terá a prerrogativa de confirmar a validade da norma, não é? Vista a partir da sua aplicação prática, levando em conta não só elementos externos, né, sociológicos, que nos levariam a observar que efetivamente os julgadores acatam determinada norma como sendo juridicamente válida, mas também levando em conta elementos internos, né, que indicariam que existe um reconhecimento por parte daquele julgador, né, da validade daquele preceito normativo. Então, Alf Ross defende uma visão empirista do direito, obviamente, semelhante a Kelsen, contrária a qualquer visão metafísica, justnaturalista, quer seja racionalista ou teológica, mas o ponto de vista da análise positivista não é, por assim dizer, focada estritamente no elemento lógico estrutural, né? Alf Ross tem uma concepção positivista de direito no sentido de que ela seria contraposta à leitura justnaturalista, focada na relação que existe entre o direito e a própria realidade social, não é? Então, ele propõe que haja uma integração metodológica muito rica entre a sociologia, a psicologia e o direito, não é? E a interpretação dentro dessa concepção científica interdisciplinar não é um limite, pelo contrário, desempenha um papel primordial, né? Tanto é que ele dedica um capítulo bastante robusto, né, para estudar esse tema. Não é um capítulo último e bastante tímido como aquele desenvolvido por Kelsen, porque, de fato, se o núcleo da própria verificação da validade jurídica se concentra na sua aplicação, é muito importante refletir sobre a aplicação e o fenômeno interpretativo a ele vinculado, né? Então, o capítulo
que dá nome ao livro, se intitula O Método Jurídico, entre parênteses, de Interpretação. Vale a pena lê-lo de forma integral. Aqui nessa aula eu vou dar destaque a algumas ideias principais, né? Então, veja bem, né? A primeira questão que ele propõe, ela se assemelha à posição kelseniana, né? Dentro de uma análise que se propõe a ser científica, né, surge uma questão epistemológica básica, que seria a seguinte: existe um método hermenêutico universal? Não é? Alf Ross responde essa indagação de uma forma razoavelmente assertiva, e esta hipótese levantada por ele, né, vai ser desenvolvida ao longo deste capítulo. Né? Diz ele: não é possível enunciar uma ideologia do método com precisão. Né? Regras fixas não podem ser formuladas, seu grau de certeza é muito baixo. Não há um método universal. Então, os métodos hermenêuticos, eles apresentam imprecisões, apresentam incertezas, né? E ele vai concluir: há uma tendência do jurista deixar guiar pelo método que realmente é vigente nos tribunais. Então, aqui fica evidente toda a sua leitura científica, né, que pensa a existência do direito a partir da jurisprudência entendida como prática judicante. Né? Essa concepção de pensamento sobre o direito começa a ganhar espaço na nossa realidade brasileira nos últimos anos. Né? Mas é uma concepção muito empirista do próprio fenômeno jurídico, né? E aí ele vai entrar numa interessante análise da teoria da linguagem, no seu sentido geral, que posteriormente vai ser relacionada ao universo normativo, né? Então ele parte de uma distinção que alguns autores, né, estudiosos da teoria da linguagem, fazem entre a ideia de símbolo e signo, né? Então, os símbolos seriam aqueles elementos que apontam para algo diferente deles mesmos. Né? Símbolos designam ou apontam para algo diferente de si mesmos. São artificiais e elaborados pelos seres humanos. Né? E o que ele chama de signo são aqueles, né, elementos de comunicação que estão presentes no mundo da natureza, ou seja, que não são elaborados pelos seres humanos. Né? Então, o exemplo que ele cita é o barulho do trovão, como sendo o signo do raio. Nós poderíamos citar o barulho da chuva como o signo do cair da chuva, cair da água das nuvens. Né? É importante lembrar que essa distinção entre símbolo e signo, ela é variável dentro dos estudos da teoria da linguagem. Né? Mas é importante que a gente procure delimitar, quando estuda essas teorias, de forma mais precisa, o significado de cada expressão, para que o próprio estudo não se torne algo mais confuso do que ele procura, de fato, desvendar. Então, nós vamos assumir aqui nessa exposição essa distinção feita por Ross, e nos interessa pensar, obviamente, sobre os símbolos e não sobre os signos. Nessa perspectiva, existem autores que chamam de signo o que eles chamam de símbolo. Né? Mas vamos estudar aqui os símbolos. Né? E aí ele entra numa discussão interessante que já estava, por assim dizer, pressuposta no pensamento do Kelsen, embora ele não tenha se dedicado a uma enunciação muito precisa. Não é? Ele vai dizer ao Ross: a linguagem, ela apresenta uma função simbólica, ou seja, ela apresenta uma função de significar alguma coisa. Né? E ele entende a linguagem a partir de uma perspectiva muito ampla, que inclui não só a linguagem auditiva, mas também a visual, né? E a escrita. Não é? O significado atribuído a estas formas é convencional, ou seja, é determinado pelos costumes da comunidade. Então, aqui nós podemos observar, não é, o que estava, de certa forma, presente como pressuposto na análise filosófica que o Kelsen faz sobre a linguagem jurídica. Né? O que possibilita a Kelsen concluir que as palavras têm um sentido equívoco, ou seja, que elas têm vários significados?
que as palavras não teriam significado unívoco, que quando nós preenchemos aquela moldura, no momento da aplicação do direito, nós percebemos que, do ponto de vista cognitivo, esse preenchimento pode se dar de várias formas, né? O que está por detrás dessa reflexão? Realmente, Kelsen não se manifesta de maneira muito explícita e acaba gerando uma lacuna dentro do seu raciocínio. Não é? O caráter convencional da linguagem nos remete o trecho da música do Chico Buarque, não é? Que nós apresentamos no início da aula anterior. Né? A linguagem do morro, que diz: tudo lá no morro é diferente. Né? E o Chico Buarque vai elencando de uma maneira extremamente interessante, né, o sentido das palavras, né, convencionadas a partir de elementos sociais específicos daquele espaço. Né? Então, dentro de uma visão convencionalista, isso que é importante perceber, não só a linguagem, ela é algo que advém da própria realidade, ela advém de convenções sociais, ela é criada pela própria realidade social, mas, de certa maneira, de uma forma paradoxal, ela nos permite compreender essa própria realidade social. Né? Então, é muito difícil ou quase impossível nessa concepção filosófica, você separar a noção de língua e realidade. Né? Isso vai levar o Kelsen a perceber a impossibilidade de purificar, né, o sentido das palavras, do ponto de vista semântico, desse contexto, desse caráter convencional. Então, não dá para purificar o sentido das normas, né? E para aplicar o direito, eu preciso interpretar as normas. Então, isso leva a Kelsen, né, a uma posição da afirmação da impossibilidade da teoria pura como teoria científica, né, objetiva, autônoma e neutra, alcançar o fenômeno decisório, que sempre vai se valer do fenômeno interpretativo. Né? Então, essa discussão ela tem, digamos assim, uma grande expressão no mundo das artes. Né? Vários filmes, várias peças discutem o tema da verdade jurídica. Né? E o tema da verdade jurídica passa pela discussão desse tipo de relação que nós podemos estabelecer entre a língua e a realidade. Né? Nessa perspectiva, existe uma abordagem comum entre Alfred Ross e Kelsen, né? Embora Kelsen não tenha se dedicado a explicitá-la. Né? Eu diria que tanto Alfred Ross como Kelsen fazem uma crítica a concepções, né, que entendem que a língua representaria objetivamente a realidade, ou que elas poderiam objetivamente captar, né, o sentido verdadeiro da própria realidade. Né? Então, nessa perspectiva, não prevalece a ideia de que a língua representa objetivamente uma realidade, porque ela é parte da realidade. Ela surge da realidade, mas ela é que nos vai permitir entender aquela realidade. Né? Então, não tem esse descolamento, né, que algumas teorias tradicionais vão defender. Né? Porque através dessas teorias tradicionais, nós poderíamos até conceber, mesmo do ponto de vista teórico, a possibilidade da interpretação correta ou verdadeira das normas. Essa não é a posição de Kelsen. Nós vamos ver. Essa também não vai ser a posição de Alfred Ross, né? Então, levando em conta esse caráter convencional da linguagem que me leva a perceber, né, que existem sempre vários significados para cada símbolo, ele chama atenção para a importância do contexto, né? Existe uma relação entre o contexto e o significado do símbolo. O que seria o contexto? O contexto mostra a referência com a qual a palavra tem sido usada em cada caso individual. Toda palavra tem um campo de referência, que, como um alvo no centro, tem uma densidade de pontos que decresce gradualmente em direção à periferia. Então, aqui, ele vai dar um passo além do pensamento de Kelsen, tentando detalhar mais esse problema da plurissignificação das palavras, né? Se referindo a esse campo de referência, né? E ele faz uma analogia interessante com essa figura do alvo, né? Que teria aquela bolinha escura no centro e que teria uma zona
periférica, onde esta densidade de pontos vai desaparecendo. Né? Então, o que ele introduz de forma interessante nessa leitura convencional da linguagem? Né? Que, a meu ver, falta no pensamento de Kelsen. Né? Ele vai dizer, a referência semântica da palavra tem, por assim dizer, uma zona central sólida. Né? Essa zona central sólida é em que a aplicação ou sentido, né, daquele símbolo é predominante. Né? E há um círculo nebuloso exterior de incerteza, onde a sua aplicação é menos usual. Né? Então, aqui aparece um ponto bastante interessante dentro dessa leitura. Né? Partindo de uma visão convencional, partindo do pressuposto de que uma palavra, como símbolo, ela vai sempre representar, ela vai sempre indicar vários significados, existem aqueles que são dominantes do ponto de vista social, e existem aqueles que são mais incertos, né? Então, nós não podemos chamar a dominância de verdade. A zona central sólida não é a verdade. É simplesmente aquilo que, do ponto de vista convencional, está mais sólido, está mais consolidado. Né? Ele usa o exemplo da palavra mesa. Né? Eu sempre gosto de me referir ao exemplo da palavra gato. Né? Então, se eu falo gato, né? Vocês podem imaginar os tipos ou as formas de gato que vocês conhecem na cabeça de vocês. Daí eu mostro um determinado animal que resulta de um cruzamento de um gato doméstico com um leopardo. Né? Existe felinos desse tipo, né? E aí eu pergunto para vocês, isso é um gato ou não? Não é? Então, se eu mostro a fotografia de um gato persa, talvez eu esteja aqui apontando um significado que pertence à zona central sólida, mas se eu mostro um outro felino que tem uma pelagem idêntica do leopardo, que tem o rosto formato do leopardo, mas que tem um comportamento cordial, que é um animal que eu posso ter em casa, eu pergunto, isso é um gato ou isso é um leopardo? Então aí eu estaria entrando nessa zona nebulosa, nessa zona mais incerta, né? E, digamos assim, quanto mais essa zona incerta vai se ampliando, o que eu percebo? Mas mais a vagueza da palavra, do símbolo, vai se manifestando. Então, a vagueza diz respeito a esta infinita possibilidade de nós expandirmos essa zona de incerteza, né? E nós também podemos movimentar o que era incerto para o centro e zonas novas de incerteza serem criadas. Né? Então, diz o Wolf Ross, a vagueza afeta praticamente todas as palavras. Né? Diz respeito ao fato de seu campo de referência ser indefinido, a zona central que se transforma gradualmente num círculo de incerteza e vice-versa. Né? Hoje já se admite, já se reconhece esse felino como um gato. Né? Ele faz parte de uma raça chamada Bengal, mas que admite várias gerações. Né? E a ambiguidade, ela surgiria em situações ainda mais radicais. Né? Quando você tivesse, por assim dizer, a criação, né? A formação convencional de de um outro círculo de referência semântica, uma outra referência semântica. Né? Então, nesse caso, não é um problema daquele significado convencional que se expande, que se torna incerto. Se percebe a presença de um novo significado. Né? Então, você cria novos campos de referência. Né? Eu posso usar a própria palavra gato como exemplo. Né? Se eu viro e digo para um casal, vocês são dois gatos. Será que eu estou me referindo ao mesmo campo de referência? Será que eu estou identificando aquele casal com a figura dos felinos ao pé da letra? Ou será que eu estou usando no sentido metafórico, no sentido de criar um adjetivo? Né? Então, eu diria, a palavra gato pode se referir ao felino, pode ser um adjetivo para indicar uma certa beleza, uma certa elegância das pessoas. Então, a palavra gato é ambígua. Ela pode ter vários significados. Além de vaga, ela é ambígua. Né? Então, ambiguidade diz respeito a essa possibilidade
das palavras terem vários significados e vários núcleos de referência semântica que vão ser sempre potencialmente vagos, né? Só por essa indicação que eu diria bem didática e básica do Off-Ross, nós já começamos a perceber que a discussão desse tema realmente ela é complexa se nós partimos de um aprofundamento crítico e realista, né, dessa discussão interpretativa. Né? E aí vai dizer o Off-Ross, como é que eu consigo, então, diante dessa complexidade, aprender o que ele chama de significado de uma palavra, né, dentro dessa perspectiva convencional? Né? Eu tenho que, em primeiro lugar, identificá-la como parte do que ele chama de expressão definida. Né? Existe um contexto, né, de expressão. Então, se eu digo a vocês, meu gato foi ao veterinário, vocês não vão pensar o gato como adjetivo, vão pensar no gato como felino. Né? Então, a expressão, né, ela é importante. Mas a expressão não envolve apenas aspectos linguísticos, né? Mas também envolve aspectos não linguísticos que implicam numa percepção de linguagem, um sentido mais abrangente. O linguístico é aquilo que se dá através das línguas, né? Do português, do inglês, do francês. O não linguístico envolve a linguagem em seu sentido mais amplo. A própria realidade social, a própria imagem, né? As roupas, os objetos, né? Então, é isso que ele vai chamar de situação. Então, a expressão, né, ela é sempre parte de um contexto linguístico maior, mas também está ligada a uma situação existencial concreta. Né? Isso vai ter enorme consequência dentro do estudo da interpretação jurídica. Então, todas essas premissas filosóficas que o Wolff expõe de uma maneira muito mais aprofundada que o próprio Kelsen, mas eu diria que o Kelsen não discordaria dele até aqui. A grande discordância deles é com relação ao papel que a interpretação vai ter dentro da ciência, né? Nós vamos ver que para Wolff-Ross a interpretação pode ser, sim, incorporada pela ciência. Aliás, ela chega a ser um dos principais pontos de partida da sua análise, né? Enquanto que para ele isso é possível, para Kelsen, como nós vimos, é um limite, né? Mas eles têm uma visão de linguagem extremamente interessante e muito parecida, né? Bom, então vai entrar basicamente na discussão jurídica, né? E levanta a seguinte questão filosófica: a linguagem científica consegue cultivar conceitos puros? E a jurídica? E a linguagem científica jurídica? E nós começamos a perceber que ele está desenvolvendo um diálogo muito explícito com Kelsen, né? E vai dizer o seguinte: somente seria possível alcançar esses conceitos puros através da linguagem simbólica das matemáticas puras, né? Nós podemos aí recordar o que o Kelsen acaba destacando, né, na sua proposta, que é o estudo da estrutura formal e não do próprio conteúdo. Né? E vai dizer Off-Ross, né? Quando se pensa no direito, o que nós observamos? Que as normas jurídicas estão predominantemente cunhadas na terminologia e na linguagem cotidiana. Por isso, prestem bem atenção nesse ponto. Eu grifei no slide por ele ser importante. Por isso, o contexto e a situação são auxiliares fundamentais para a aplicação judicial. Né? Então, observe, né, o que ele está afirmando. Né? O contexto e a situação são auxiliares fundamentais para a aplicação judicial. Não se esqueça que nós estamos aqui estudando, né, esse fenômeno da interpretação prática, não a partir de um viés predominantemente dogmático, mas a partir de um viés predominantemente zetético. Né? Bom, dentro dessa leitura, vai dizer, né, Wolff-Ross, ele vai levantar a seguinte questão: é possível eliminar completamente as ambiguidades do texto? Ele vai dizer, não. Um certo grau de imprecisão é sempre inevitável e não pode ser visto como uma falha, porque a imprecisão é um pressuposto da linguagem. Lembram-se daquilo que o Kelsen chamou de indeterminações não intencionais? Ela está presente em toda e qualquer linguagem, mesmo que o legislador
né, de forma exaustiva, tente contornar esse problema, tá? Na interpretação normativa, deve-se decidir uma das possíveis interpretações. A interpretação semântica não é um processo mecânico. O juízo da decisão não é motivado pelo mero respeito à letra da lei, né? Então, aqui ele está também entrando numa situação de concordância com Kelsen, que vai destacar, como nós vimos na aula passada, que a decisão não tem um caráter meramente declaratório, mas sim constitutivo, né? Então, essa interpretação semântica não sendo ligada a um processo mecânico, também não pode ser considerado como uma simples declaração, né? Então, mais uma vez, há uma confluência do pensamento desses dois autores, né? E aí ele vai entrar de forma mais específica, né? Mais profunda, no estudo da interpretação vinculada à administração da justiça, né? E ele deixa muito claro o ponto de vista que ele está assumindo, né? Ele se propõe a estudar cientificamente, a descrever, a observar como ocorre a prática da interpretação. Ele não está criando um modelo de aplicação, né? Ele não está dizendo como os juízes devem interpretar, mas está procurando entender o que de fato ocorre na prática interpretativa daquele que julga, não é? Então, esse destaque é importante porque existem muitas teorias que visam exatamente estabelecer critérios de como o julgador deve proceder, não é? Então, do ponto de vista muito crítico, ele vai destacar aqueles fatores que, do ponto de vista do estudo dele, operam, interferem na decisão jurídica. E aqui aparece de novo a influência de Kelsen. A tarefa do juiz é prática, a tarefa decisória do juiz é prática e resulta de um ato de vontade, né? Então, a ideia de ato de vontade, que Kelsen atrelou à ideia de interpretação autêntica, que não é verdadeira, mas aquela que é escolhida diante da diversidade, aparece aqui no pensamento do Alf-Ross, né? Agora, esse ato de vontade, numa perspectiva geral, independentemente da perspectiva jurídica, veja bem, ela decorre, né, do que ele chama de substrato da consciência humana, que tem dois elementos, né? E nós citamos um exemplo, né? Decidir sair com o guarda-chuva. Essa decisão, né, ela surgiu a partir da minha consciência que une dois elementos, não é? O primeiro que concede, eu diria, o primeiro que concede, primeiro que me dá, né, uma certa referência cognitiva, né? Percebi que o dia está nublado, né? E um motivo, né, que vai complementar essa percepção. Não quero me molhar, logo decidi sair com o guarda-chuva, né? Então, existe uma conexão, né, de sentido desse ato de decidir sair com o guarda-chuva, que está ligado à percepção de que o dia está nublado, está ligado ao motivo de não querer me molhar, e isso vai gerar a decisão sair com o guarda-chuva. Se o motivo fosse não me importo de me molhar, eu sairia sem o guarda-chuva. Né? Então, existe aqui, né, o elemento da decisão ligado à vontade. E a vontade se liga a percepções, né, do ambiente. Certo? Bom, no caso do direito, como é que isso fica, né? Numa leitura crítica, vai dizer Alf-Ross, as teorias mecanicistas supunham que o único motivo que influenciaria a vontade do julgador seria a obediência à lei, né? Essa obediência à lei, ela seria seguida no respaldo do conhecimento do verdadeiro significado da lei e dos fatos comprovados. Então, aqui nós temos aquela ideia do silogismo que nós projetamos na aula anterior. Aquela ideia de silogismo nós projetamos na ideia anterior, né? Como se nós pudéssemos, de uma forma mecanicista, subsumir a segunda premissa, que seria o fato, né? Fato verdadeiro, a
norma tida como premissa de conteúdo também objetivo, né? Nessa visão mecanicista, o juiz não decide, ele se torna um operador do direito, né? O juiz não valora nem determina sua postura ante a possibilidade de interpretações diferentes. Ele é um autômato, né? Então, essa ideia de juiz autômato, como nós vimos, foi radicalmente contestada por Kelsen, né? Que vai dizer o seguinte: a interpretação autêntica não é a interpretação verdadeira. E o ato de vontade parte, né, de uma inevitável influência de elementos morais, valorativos e até sociais que são externos ao próprio direito positivo. Então, a discussão que os dois propõem é uma discussão profunda, que no fundo nos permite entrar no campo da psicologia. Não só sociologia, mas a psicologia tem muito a dizer sobre isso, né? E vamos entender por quê, né? Qual seria a posição do Elfbos? E aí também nós vamos ver que há semelhanças e muitas com o pensamento do Kelsen. Posição do Elfbos: a inevitável imprecisão das palavras torna possível tanto abarcar os fatos como não abarcar, tendo em vista o significado da lei, né? Só falta destacar aqui que a própria constituição jurídica dos fatos também seria incerta, né? Por isso que eu disse a vocês, os dois autores acabam se complementando, né? Então, nós não temos como prever, né, a partir da construção da moldura, qual deverá ser a decisão, porque ela passa por um processo, né, interpretativo de escolhas muito complexo, né? Então, não há segurança, não há previsibilidade jurídica total nessa leitura, né? Aí a posição também dialoga com a do Kelsen: o juiz terá de escolher, influenciado por uma valoração. A interpretação é um ato de natureza construtiva. Então, isso se remete ao que o Kelsen chamou de caráter constitutivo da decisão judicial, não é? E não ao caráter declaratório da decisão judicial. Não é? Então, eles estão falando praticamente da mesma coisa, mas estão usando uma terminologia um pouco diferente. Então, aquele que julga, ele constrói um raciocínio novo através da interpretação, né? E aí, realmente, ele chega no núcleo dessa discussão. É esse núcleo que muito rico para que a gente avalie ou expanda a reflexão através da análise de obras artísticas, né? Notadamente obras fílmicas e teatrais, que é o seguinte: ele vai dizer, esse caráter construtivo, ele vai ser percebido a partir de uma integração permanente entre o que ele chama de consciência jurídica formal e o que ele chama de consciência jurídica material, né? A consciência jurídica formal diz respeito àquilo que a tradição reconhece, né? O que as próprias teorias mecanicistas reconhecem, diz respeito ao dogma de obediência ao direito, né? E a consciência jurídica material, né? Por que ela não é tão facilmente percebida? Porque ela diz respeito à tradição cultural, ideais, posturas, valorações que vive no espírito do juiz. Ele interpreta a lei à luz dessa consciência, a fim de que sua decisão seja aceita como correta, como justa, ou como socialmente desejável, né? Então, o Kelsen, como nós vimos, admite que a interpretação autêntica é influenciada por essa consciência, só que ele não usa a terminologia. Mas ele diz, o ato de vontade é influenciado, né? A escolha do ato de vontade é influenciada por elementos externos. Então, aqui um certo toque de idealismo no Elfbos, né? Por quê? Né? Ele liga a essa consciência jurídica material a noção de justiça, até aí tudo bem, né? Só que em determinadas circunstâncias sociais é muito difícil você chegar àquela decisão que pode ser aceita, não que ela seja, mas que possa ser aceita como correta, como justa, né? Ele não está aqui partindo de uma visão metafísica, não é que as decisões sejam essencialmente corretas ou justas, mas elas devem ser reconhecidas pela sociedade
como justas ou corretas ou como socialmente desejáveis. Né? Então, existe um elemento sociológico que influencia o julgador, não só elemento psicológico, eventualmente. Então, a psicologia tem muito a dizer sobre essa reflexão. E aí ele levanta um outro ponto interessante. Atividade valorativa seria um desvio? Ou seja, seria algo ruim? Fora do padrão? Não, vai dizer o autor. Para ele, a consciência jurídica material daquilo que é justo ou socialmente desejável está presente em todas as decisões. Não é? O que acontece muitas vezes é o seguinte: graças a uma técnica de argumentação, o juiz aparenta que a sua argumentação pode ser deduzida da verdadeira interpretação da lei. Então, eu diria que o pensamento dogmático tradicional ele tem muita dificuldade, até hoje, em reconhecer a influência dessa consciência. Né? Se observa até hoje muitos críticos dizendo o seguinte: aquele juiz foi um juiz que deixou-se levar pela moral. Não é? Aí eu faço a pergunta, sob o ponto de vista da filosofia da linguagem, né? Como alguém pode, do ponto de vista da linguagem, se desconectar totalmente de suas valorações morais? Isso é possível? Né? Ou talvez, o que seja possível, seria construir uma argumentação técnica, né? Que, de certa forma, desse prevalência ao suposto sentido verdadeiro da lei, né? Que seria referido, então, àquelas visões tradicionais da vontade do legislador, né? Como uma forma de contornar essa materialidade. Porque quando nós vivemos, aí complementando um pouquinho o pensamento do Alfred Ross, em sociedades onde a materialidade social era conflitiva, era desigual, torna-se muito difícil legitimar, veja bem, essas decisões, né? Pressupondo que, de alguma forma, aquilo que é socialmente desejável é impossível de ser alcançado, em termos gerais, porque não há consenso social de valores. Né? Então, essas, digamos assim, reflexões são muito interessantes, né? E ele vai reconhecer, nesse caso, veja bem, pessoal, que a própria ideia, a própria realidade social, ela influencia essa consciência material. Então, aquilo que ele chamou de contexto e situação volta a influenciar, né, o fenômeno interpretativo decisório. Né? Ninguém julga se desconectando de forma real da própria realidade. Quando a dogmática jurídica abstrai a realidade, é como estratégia de linguagem. Ela não consegue abstrair concretamente a realidade da mente daquele que julga. Né? Então, as questões deixadas por ele são bastante interessantes, são bastante reflexivas, né? E ele termina essa exposição propondo uma questão, né? Que é, segundo ele, pertencente ao campo da psicologia social. Por que se deseja ocultar o que realmente ocorre na administração da justiça? Parece que é um fenômeno universal simular que a administração da justiça constitui uma simples dedução lógica de regras jurídicas sem nenhuma valoração por parte do juiz. Então, por que se tenta, né, camuflar, se tenta dissimular, né, essa integração que para ele sempre será permanente entre a consciência material e a consciência formal? Bom, para estudar esse tema, né, nós utilizamos como referência artística a grande obra O Mercador de Veneza, né, de William Shakespeare, que vai, a meu ver, projetar essa discussão num cenário, né, de conflito social, né, um cenário onde existe uma disputa religiosa extremamente significativa. Né? Então, nós temos, no contexto de Veneza da época, na figura do judeu como sendo uma figura, uma expressão política e jurídica extremamente ínfima, e temos o seu prestígio econômico, porque os judeus praticavam o negócio da usura proibida
pelo Estado, mas aceita pelas relações comerciais, né? Então, o conflito entre o judeu Shylock e o mercador Antônio se dá nesse contexto de complexidade, né? E existe um filme inglês de 2004, muito interessante, que faz uma leitura fiel, integral da peça, né? E que tem como protagonista o papel de Shylock e o Al Pacino, né? Que desempenha o papel com toda a complexidade necessária, que para nós tomamos contato com uma obra de Shakespeare, a primeira coisa que nós temos que deixar de lado é qualquer visão reducionista, qualquer visão maniqueísta em torno da leitura psicológica dos personagens, né? Que são, na sua essência, complexos, eles têm uma ambiguidade moral muito forte, né? Então, Shylock, ele é um personagem ressentido, é um personagem rancoroso pela discriminação que ele sofre, né? E o Antônio representa exatamente a expressão do dinheiro e do quadro de dominância política e religiosa, porque ele é um cristão abastado, né? Mas ele decide emprestar dinheiro de Shylock para ajudar o seu amigo, né? Que ele tem uma relação de amor muito forte, ajudar seu amigo a ter um dote para se casar com Porce, não é? E apesar da tensão que existe entre judeus e cristãos, ele vai até Shylock e pede um empréstimo. Shylock aceita, mas determina que eles assinem um contrato cuja multa de atraso pelo pagamento seja não uma multa pecuniária em dinheiro, mas uma libra de carne. Né? E por azar, os navios de Antônio naufragam. Né? Ele atrasa o pagamento da dívida, a filha de Shylock foge com um cristão, né? E Shylock, mais ressentido, mais dominado, né, por um sentimento de injustiça, resolve cobrar a dívida em termos judiciais. Então, nós temos a famosa cena do julgamento, que é uma cena extraordinária, onde essas duas consciências, a consciência material e a formal, vão se integrar, porque o ponto de vista de Shylock é da afirmação da consciência material. Os pactos têm que ser cumpridos. Então, ele tem direito a tirar uma libra de carne de onde ele quiser, diz o contrato. Ele decide que quer o coração do Antônio. Então, ele quer a vida do Antônio. Né? E no julgamento, nós percebemos aquele conflito de materialidades, né? Porque ali estão presentes judeus e cristãos, né? Em disputa. Né? E o Shylock, ingenuamente, acredita na objetividade da letra da lei. Né? Então, ele acredita que a letra da lei, que a consciência jurídica formal, ela é suficiente para que ele esteja respaldado. Ele não percebe que a sua materialidade naquele ambiente é uma materialidade não dominante. Né? E quando o personagem teatral, né, do Baltazar, que na verdade é Pórcia, né, esposa do amigo Bassânio, né, que recebeu o empréstimo que ele fez, né, entra no cenário, travestida de jurisconsulta, aí nós percebemos exatamente a confluência das duas materialidades, porque ela vai criar todo um ambiente de construção interpretativa, né, que vai unir as duas consciências. A intenção dela não é dar a opinião objetiva do direito, mas é criar argumentos que defendam o Antônio. Ele está lá de uma forma enrustida para defender interesses do Antônio, né? E ela consegue fazer Shylock cair numa armadilha de linguagem, porque ele defende a letra da lei. Ele diz, a letra da lei não me diz que eu tenho que arrumar um médico para ele. Não é? Só que a materialidade dele é baseada num sentimento de justiça vertical, ou seja, aquilo é uma vingança mais justa. Né? E nós vemos no personagem do Shylock todo o drama humano do ressentimento. Que o ressentimento é algo que aprisiona a pessoa. Ele faz perder a noção do contexto maior, né? E Pórcia vai lá, travestida de Baltazar, ela aparece como um homem, vestida de homem, para exatamente manipular linguisticamente essa falta de visão. Né? E ela faz a consciência formal de Shylock se voltar contra ele mesmo.
né? Porque ela vai dizer para ele, bom, então você vai extrair exatamente 1 libra de carne, nem 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos. E você não pode derrubar uma gota de sangue. Porque ela cita uma lei que proibia na época que, né, um estrangeiro, no caso Shylock, derrubasse um sangue de um cristão, derramasse sangue, uma gota de um sangue de cristão. Então, você pode extrair 1 libra de carne, mas sem derrubar uma gota de sangue. Então, essa manipulação semântica, distinguindo carne e sangue, de uma maneira estratégica, baseada numa consciência material muito forte, mas que não é revelada, né? Ninguém percebe que é Pórcia que está lá. O Shylock não percebe a manipulação, né, material. Ele simplesmente acredita que o sentido da lei passa a ser aquele, que ele estava equivocado. E de uma forma submissa ele aceita, né? Ele vira réu. De autor ele vira réu, né? E tem os seus bens confiscados na metade, né? E é obrigado a se converter ao cristianismo. Então, é uma discussão muito interessante. Nós podemos perceber a presença de todos esses elementos que nós abordamos aqui. A presença das duas consciências na assinatura do contrato, né? Nós podemos perceber como essas consciências reaparecem no julgamento e como nós percebemos que a consciência material ficou oculta o tempo todo, né? E ninguém percebeu a manipulação de Pórcia. Ninguém percebeu que ela usou a consciência material, um sentido de justiça predominantemente cristão, para reprogramar linguisticamente toda aquela interpretação, né? Mas o filme não é maniqueísta, ele não deixa de apontar falhas ou imprecisões ou, digamos, até incoerências no pensamento cristão, né? O filme não faz uma leitura maniqueísta. Essa peça foi acusada de ser uma peça antissemita, eu diria, depende de como você montá-la, né? O personagem do Shylock, encarnado pelo Al Pacino, ele é de uma complexidade extraordinária. É um personagem que, no momento do julgamento, de uma forma trágica, vai revelando a sua fragilidade como ser humano ao manifestar o seu ódio, né? Então, é um personagem que odeia, mas que se fragiliza. É um personagem que é vítima, ao mesmo tempo que ele quer ser o algoz. Então, trata-se de uma montagem maravilhosa. Nós recomendamos, né, que além da leitura do capítulo do livro Direito e Justiça do Alf Ross, vocês também tenham contato com essa peça. Não só a leitura do texto, a leitura do texto teatro ajuda, mas o teatro precisa mais do que o texto, porque ele não tem o contexto da literatura, né? Então, recomendo que veja esse filme, tá? Dirigido em 2004 por um diretor inglês, que faz uma leitura realmente extraordinária. Então, nós encerramos por aqui a aula. Espero que nós tenhamos didaticamente abordado os pontos principais. Esse é um grande tema, extremamente retratado e pensado nas obras de arte. Muito obrigada.